igreja. Vamos abrir nossas Bíblias para a nossa meditação nesse dia que é o último dia do ano, que nós vamos estar juntos aqui cultuando a Deus. Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3. Vamos acompanhar a leitura, Colossenses capítulo de número 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas causas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos, e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do nosso Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, obrigado porque ela é a verdade, e ela não mente em momento algum. Obrigado pela comunhão que temos contigo e com os nossos irmãos aqui na igreja, nesse último domingo do ano, onde estamos celebrando a bênção, gratos em nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e isso tem alegrado a nossa vida e a vida da Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela posição, pela nova vida, pelo novo homem que podemos expressar na pessoa de Cristo Jesus. Que isto nos dê forma, que isso nos dê capacidade de ação, que isso coloque em nosso coração as virtudes necessárias para vivermos o tempo presente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta é uma carta especial, onde Paulo é incitado pelo fundador da igreja. E existem alguns problemas dessa igreja, algumas dificuldades naturais do seu tempo e na dimensão do contexto dessa igreja,
essas dificuldades trouxeram grande sofrimento para esse grupo de irmãos aqui. Essa carta tem o objetivo de ser instrutiva para esta comunidade. E Paulo aqui recomenda que essa carta seja lida em outra igreja também. Possivelmente haja as mesmas dificuldades ali. Muitas pessoas aqui estão entrando, estão trazendo outra doutrina, outro pensamento a respeito de Deus, a respeito da vida cristã, a respeito de uma caminhada em Cristo Jesus. Era o momento do crescimento do paganismo. O paganismo era contagioso. Toda e qualquer manifestação religiosa era atacada pelo paganismo, onde você deveria viver uma vida dentro das dimensões meramente humanas, e a dimensão espiritual de um relacionamento com o ser espiritual deveria ser rechaçada. Há uma outra leitura, uma leitura de um pensamento rígido, de regras, onde nós chegaríamos até Deus através do cerimonialismo. Então, como em todos os tempos e épocas, a igreja é atacada por pensamentos outros que não sejam norteados na palavra de Deus, usando a própria palavra de Deus para perverter aquilo que é puro e aquilo que é santo. Não mudou os tempos, lá já acontecia isso, e hoje tanto quanto numa dimensão muito maior. Há leituras a respeito de ser cristão numa dimensão imensa, usando a própria palavra e com pessoas extremamente hábeis e qualificadas para perverter a sã doutrina. Então, lá no início, lá próximo da vinda de Cristo Jesus, já existe esse problema, isso não mudou. Isso vai continuar e perdurar até que chegaremos na glória. Dimensões erradas a respeito daquilo que Deus propõe na sua palavra para a sua igreja. Sempre haverá. Então haverá modismos. Assim como houve para a igreja do primeiro século, há para nós hoje as leituras modais a respeito de como ser igreja, e de como viver na igreja, e de como se relacionar com Deus, de como se relacionar com seus irmãos, de como se relacionar com o mundo. E o modismo traz aos nossos corações uma contaminação, onde essa contaminação vem com bom gosto. Algumas pessoas vão fazer a mesma leitura, na dimensão de um prazer pessoal. Não é porque que ele acha que esse é o caminho, não, é por mero prazer pessoal. Eu gostei dessa maneira de fazer ser igreja. Eu me apeguei a umas leituras mais modais e mais receptivas ao meu coração. Então essa igreja está enfrentando tamanha dificuldade. Se você voltar uma página, você vai ver aí o contexto, né? Então, essas pessoas que adentram a igreja e começam a fazer leituras diferenciadas, aqui no verso 20 seguinte, ele vai dizer: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitai a ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo o preceito e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Grife isso, meu irmão. Fica bonita a proposta. A aparência de sabedoria não quer dizer que está na palavra de Deus. Deve ser o caminho que devemos seguir.
como culto a si mesmos. Fica marcado, né, irmãos? Pode marcar na sua Bíblia. A aparência de sabedoria e o culto a si mesmo já é uma tentação, uma intervenção maligna dentro da igreja no primeiro século. Nós já temos dificuldade com o relacionamento da igreja com estas pessoas. E falsa humildade, né? Já viu a falsa humildade? É interessante, fica claro para nós o que é falso quando não é humilde, não tem como, né? Fica claro para nós onde a humildade está ausente, mas a falsa humildade tenta passar para você uma beleza em Cristo, né? A marca do cristão é essa capacidade de ser transfigurado pela humildade de Cristo, né? A falsa humildade, ela tem as mesmas ações da humildade, mas fica claro e evidente que ali não existe humildade. Rigor ascético, né? Não faça isso, não faça aquilo, faça somente do jeito que nós fazemos, cumpra os rituais. Não tem valor algum contra a sensualidade, onde o desejo da carne prevalece. Então, queridos, era uma grande dificuldade. Parece uma coisa simples. Ah, pastor, quando a gente vê isso já está resolvido. Não, queridos. São marcas do engano. Marcas do engano. No século I, a igreja já tem essa dificuldade. No século presente, potencializado. Multiplique o crescimento do mundo e você vai ver como foi potencializado essa capacidade de Satanás agir através dos ambientes religiosos ao qual nós frequentamos. Nós somos tentados a buscar prazeres carnais numa relação religiosa. E isso é prazeroso para o nosso coração. Nós nos divertimos, nós nos apegamos àquilo que não é bíblico com respeito à igreja. Então, o que o pastor quer trazer hoje? Eu quero trazer uma exortação, mas uma leitura quase de aproximação com Deus, e deixa isso para lá. Fique com Deus, é melhor. Vá para a sua casa, fique com Deus, é melhor. Não se deixe levar pelos prazeres do século. A aparência de sabedoria e o culto a si mesmo é a marca da tentação para o nosso tempo. Parece que é sábio e parece que é para Deus. Qual é a solução? Então, nós vamos até o texto de hoje, né? A solução é buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Aí você muda de nível. Aí não importa onde você esteja, ou com quem você esteja. Buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto vai mudar o seu foco de religião. Vai mudar o seu foco de relacionamento com Deus. Vai mudar o seu foco de relacionamento com a igreja. O texto que a gente leu é um texto mais compridinho do que continuamente a gente usa, mas ele tem um contexto muito importante. Em primeiro lugar, a nossa união com Cristo, do verso 1 até o verso 4, fala desta união. Do verso 5 ao verso 11, fala dos resultados dessa união. O que acontece quando nós somos habitados por Cristo? E do verso 12 ao 17, vai falar das virtudes desta união com Cristo. Então, a grande marca para nós, e o grande diferencial para nós, e a grande característica de cada um de nós, é porque nós morremos, e Cristo Jesus nasceu em nós. Isso nos fez igreja. Isso nos faz o corpo de Cristo Jesus,
E por isso todos nós saímos desse domingo, viemos até aqui, porque nós morremos e Cristo viveu. E nessa certeza, queridos, isso nos faz igreja. O que vai acontecer posterior a isso é secundário, é questão de escolha. É você fazendo as suas escolhas no tempo presente para viver a vida que você morreu e Cristo nasceu. Então a grande diferença para nós não está nos fatos posteriores a isso, mas no fato de Cristo Jesus nascer. Foi Cristo Jesus que nasceu em nós. Feliz Natal que nós temos, pessoal, relacionamento direto com Jesus. E Paulo dá-nos uma solução para o ambiente contaminado da igreja do primeiro século. Ele diz, olha, o foco é buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Se você consegue fazer isso, você estará na dimensão certa, fazendo as coisas certas em relação a Deus. Houve uma intervenção do Espírito Santo de Deus, você veio a reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nessa transformação, lhe foi dada condições para buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. A tentação é você mudar o foco. A tentação é você pensar em outra coisa e buscar outra coisa. Essa é a tentação. Essa é a ação maligna. E você deve abrir guerra contra isso. Então, constantemente nós somos convidados a buscar outras coisas e a pensar em outras coisas. Se Satanás consegue fazer com que você busque outra coisa e pense em outra coisa, ele já teve uma grande vitória na sua caminhada aqui na terra. E na vontade soberana de Deus, nós estamos sendo guardados em Cristo. Mas Ele pode fazer você viver uma vida miserável aqui na terra. Pode fazer você viver um tempo difícil aqui na terra. E Jesus chegar lá, né? Isso numa imagem limitada, né? Mas chegar na presença de Jesus e falar, rapaz, você fez tudo errado. Falei para você fazer assim, 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 você fez tudo errado, fez tudo diferente daquilo que eu lhe propus numa nova vida em mim, Jesus. E nós teremos dificuldades para caminhar aqui na terra, porque nós buscamos coisas erradas e pensamos em coisas erradas. Onde é que está as certas? Somente no alto, somente em Deus. Vamos caminhar então? O texto vai falar a respeito disso. Do verso 1 até o verso 4, ele vai falar a respeito desta busca. Por que nós podemos fazer esta busca e esse pensamento voltados para o alto? Verso de número 3, porque vocês morreram. Não somos mais aqueles que vivem. E desde o dia que Cristo Jesus passou a governar nossa vida, e o Espírito Santo passou a conduzir os nossos passos e os nossos pensamentos, nós morremos para os rudimentos deste mundo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo, e esse viver vivo pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2:20. Nós morremos, não é mais do nosso governo aquilo que buscamos e aquilo que pensamos. Agora há uma intervenção de Deus em nossa vida. O Espírito Santo ficou conosco para que busquemos as coisas certas e pensemos nas coisas certas. Nós somos convidados constantemente a buscar outras coisas e a pensar em outras coisas, porque o pensamento que deve estar vigente é aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus conduz-nos e leva-nos nesta existência.
O fato de nós buscarmos as coisas do alto e pensarmos das coisas do alto, nos dão a nova vida que Deus nos propôs. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Efésios capítulo 2, verso 6. Estamos assentados aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então há uma compatibilidade da nossa busca e no nosso pensamento. Na pessoa de Cristo Jesus, estamos assentados nos lugares celestiais. Qual é a diferença? Então, queridos, nós estamos aqui na terra, estamos vivendo o tempo presente, mas o mundo espiritual, Efésios capítulo 6, do 10 a 20, está presente. E aqui existem anjos, e aqui existem demônios, aqui existe a ação do mal, composta pelo próprio Satanás, pelas inclinações da nossa carne e pelo curso do mundo. Uma triunidade, né? Já viram trindade, e aqui existe uma triunidade maligna, que trabalha em consonância para nos tirar do grande foco da nossa existência, que é glorificar a Deus. Então, todos nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a diferença disso, pastor? Que você olha mundo espiritual de alto para baixo. O foco que você tem não é o foco de baixo para cima, mas assentados nos lugares celestiais, você olha o mundo espiritual de cima para baixo. Com os olhos de Cristo, vivemos espiritualmente. Não são com os olhos humanos, nem com o pensamento humano, mas através de uma intervenção de Cristo, nós vivemos no seu Evangelho. Nós só estamos vivos porque Cristo Jesus nos dá tal condição. Isso muda tudo? Muda tudo. Sempre quando você olhar com seus olhos da carne, você vai se dar mal. Você precisa do foco de Deus. E quando você busca as coisas do alto, você está vivendo em consonância com essa nova posição que você tem em Cristo Jesus. Você tem recursos eternos para viver a sua vida aqui na terra. Você não precisa da sua limitação para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Você pode depender do Espírito Santo. Quem age é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem muda é o Espírito Santo, que também é Deus. E ficou conosco para nos levar à eternidade. Então, no primeiro momento aqui, nós estamos unidos a Cristo Jesus. E o fim dessa história, verso de número 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, percebam, queridos, só estamos vivos porque Cristo é, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele, em glória. O seu caminho é certo, não haverá mudança, porque o seu caminho não foi trilhado por você mesmo, mas pela nova vida que você tem em Cristo. E a dimensão da eternidade está proposta para nós nesse novo caminho. Não há possibilidade de você trilhar esse caminho com as suas próprias pernas. Com as suas próprias pernas você vai para o inferno. Você precisa de uma intervenção de Deus. Somente Deus nos leva para onde Cristo Jesus está. Vamos para o segundo ponto, que é tão bonito quanto, do verso 5 até o verso 11. O que é o resultado desta nova posição? E esse resultado da nova posição é extremamente prático, e aqui existe uma lista, não é? E veja só a nossa caminhada sem Cristo, como ela é complicada. A nossa caminhada sem Cristo
é uma caminhada na natureza terrena. E olha só, verso 5: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Quer mais? Essa é uma caminhada na nossa natureza terrena. Então vamos para o verso 8, veja lá na sua Bíblia: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e mentira. Meus queridos, essa é a lista que nós produzimos. Então você poderia esperar alguma coisa outra daquele povo que adentrava a igreja, a não ser o culto a si mesmo e uma sabedoria pervertida? Você pode esperar alguma outra coisa daquelas pessoas que não tenha Cristo Jesus? Não dá para esperar outra coisa. Essa é a lista daqueles e das quais nós estávamos antes, sem Cristo Jesus. O nosso coração tendia a nossa natureza era a mesma natureza de Adão, que negou a glorificação do nome de Deus em troca do seu querer e da sua vontade. Desobediência que os colocou na situação em que passaram a morrer espiritualmente. Que lista pervertida, que lista absurda, que lista negativa. Pois bem, vocês morreram e Cristo Jesus nasceu. Agora é Cristo Jesus que vive. E o caminho agora para você está diferente. Verso de número 12, veja lá: vocês são santos, vocês são amados, vocês são afetuosos, vocês são misericordiosos, vocês são bondosos, vocês são humildes, vocês são mansos, vocês vivem em longanimidade. Verso de número 13, e vocês perdoam assim como Cristo Jesus perdoa. Mudou tudo, queridos, é uma nova realidade. A busca do alto mudou o seu ser. Você não é mais como você era antes, e você não caminha mais com aqueles que vocês caminhavam antes. Agora nós estamos plenamente envolvidos com a presença de Cristo Jesus em nós, santos, amados, misericordiosos, bondosos, humildes, mansos, longânimos e perdoadores. Somos nós. Somos os membros da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilhosa transformação Deus providenciou para nós, queridos. Que bênção é poder viver dentro dessa nova realidade. Só que o mundo continua. O mundo continua relativista. Todos aqueles que nos cercam, que não conhecem a Cristo, continua dizendo: pastor, isso não é bem assim. Essa verdade não é tão verdade. Esse Cristo não é tão Cristo. Essa palavra deveria ser modificada, ou o melhor dela talvez fosse atualizada. Se tirasse aquilo que não condiz com a nossa nova realidade. Então, queridos, dentro das igrejas, estão se relativizando a verdade. Segundo lugar, estão prestando culto ao ego. O culto não é mais para Deus, queridos. E essa é uma intervenção para o nosso tempo. Igrejas se tornam igrejas humanistas. O culto é para o homem e para aquilo que o homem faz. A glória não é mais para Deus, mas a glória é para nós mesmos, e nós devemos desfrutar dela. Existe uma perspectiva de massificação, de você se esconder em grandes centros, e não haver mais a possibilidade de nós caminharmos como os irmãos em Cristo, mas somente como multidões em Cristo. Eu não posso mais conhecer os meus irmãos em Cristo,
Eu não posso mais pastorear as pessoas que frequentam a minha igreja. Eu tenho que ver todos como um grande número de pessoas. E o culto às multidões nos coloca em condições de separação, cada um indiferente aos outros que estão ao seu redor. Há uma exploração da fé. A fé virou produto de mercado. Cristo passou a ser um popstar, algo a ser colocado nos outdoors, não para a comunicação do Evangelho, mas que o homem possa ser glorificado. E há um humanismo deificado, onde todos nós somos pequenos deuses, e nós temos que brilhar como divindades aqui nessa terra. E isso é colocado para nós como objetivo de vida. No verso de número 12 ao verso de número 17, ele conclui falando que essa união com Cristo nos traz virtudes, né? E essas virtudes, a primeira delas é o verso de número 14, nos fala: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Gente, voltou o amor. Pastor, voltou o amor. Mas se você lê a Bíblia, não dá para tirar o amor de Deus, irmãos, como tantos querem no tempo presente. Não dá para tirar o amor de Deus. Acima de tudo, tudo que foi falado até agora na carta, ele diz assim: acima de tudo que eu escrevi aqui, esteja o amor de Deus, que ele é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios capítulo 13, quando vier o que é perfeito, não dá para tirar o amor de Deus da palavra. Qualquer discurso que venha sem o amor de Deus não é bíblico, não é de Deus. Em nenhuma circunstância Deus nos permite, como nova vida em Cristo, abandonar o amor de Deus e transformá-lo em coisa nenhuma. O amor de Deus conduz a vida dos crentes, e os seus discípulos são conhecidos porque eles amam. Então a grande virtude de estarmos unidos a Cristo é porque o amor de Deus nos conduz. Verso de número 15, veja lá: seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Queridos, não dá para tirar a paz de Cristo, não dá para tirar. Por mais guerras que esse mundo possa produzir, a paz de Cristo não pode ser retirada do nosso meio. Não pode viver uma igreja sem a paz de Deus. Por mais complicada que seja o tempo, queridos, por mais difícil que seja a condução estatal, os governos, a paz de Cristo não se ausenta, é uma virtude que vem com Ele. E por isso nós, igreja, desfrutamos, ela enche o nosso ambiente, ela está conosco sempre, e ela arbitra, ela nos dá condição de decisão. A paz de Deus nos dá tranquilidade para nós decidirmos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Outra virtude é a gratidão, e ele vai terminar ainda no verso 15, vai dizer: sede agradecidos, né? E talvez seja uma das virtudes mais abandonadas. Ninguém agradece mais nada a ninguém, né? Fez por obrigação. Ninguém agradece mais nada a ninguém. Pois bem, buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto, Deus coloca em nosso coração um muito obrigado. Muito obrigado. Fez porque quis, né? Coisa mais doentia. Que coisa mais separada do Evangelho. Os cristãos são aquele que agradece sempre. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado pela família. Muito obrigado pelos recursos que o Senhor nos dá. E finalmente, tudo o que fizer. E ele termina. Aqui também tem a palavra, né? Verso de número 16.
devemos estar consonantes com a palavra de Deus, buscando nela sabedoria e louvando com salmos, hinos, cânticos espirituais. E ele termina: e tudo que fizerdes, irmãos, não dá para tirar nada. Em tudo que nós fizermos, busque as coisas do alto e pensem nas coisas do alto. Você tem uma nova perspectiva de vida. Você não precisa ficar limitado a você mesmo, aquilo que você pensa e aquilo que você busca. Você tem um Deus soberano que está governando todas as coisas. O ano de 2024 vai ser abençoado, porque Deus está no governo. Deus dirige a sua vida. Ele tem um cuidado de cada detalhe da sua existência. Nada passa encoberto de Deus. E você está num lugar excelente, junto com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos. Deus abençoe.